falo muito rápido. Nós vamos começar falando sobre a vocação do professor cristão. Irmãos, eu gosto de ler na minha Bíblia uma história que realmente me mostra como Deus tem chamado pessoas para trabalhar na sua causa. E como Ele tem suprido essas pessoas com o seu amor e a sua graça. Nós temos a história muito conhecida no livro de Êxodo, de uma criança que nasceu em um lar hebreu. E este menino, essa história está no livro de Êxodo, capítulo 2. Nós não vamos ler para ganharmos tempo. Por acaso o som funciona, irmão? O microfone funciona? Não? Em Êxodo, capítulo 2, nos relata aqui a história do nascimento de um menino chamado Moisés. Moisés nasceu em circunstâncias muito difíceis. Moisés nasceu num momento em que as crianças, os meninos, estavam determinados a morrer. Mas Deus tinha um plano especial para aquele menino. E Deus fez com que a mãe fosse fortemente impressionada a esconder o menino Moisés, para que ele pudesse ser salvo. Mas a mãe não conseguiu esconder aquele menino, por mais que eu acho que 3 ou 4 vezes era muito difícil conseguir manter uma criança quietinha, sem chorar, e esconder aquele menino quando tantas pessoas estavam ali à procura de crianças para matar. E no momento em que Joquebede viu que não tinha mais condições de esconder aquele menino, ela pediu a bênção de Deus sobre ele, pediu iluminação do céu para saber o que fazer. E Deus iluminou-a. E ela confeccionou um cestinho, colocou betume e pensou, vou levar o meu filho para o Rio Nilo. Irmãos, ali estava o menino Moisés. Um menino que havia nascido para um propósito especial de Deus. E que o inimigo não queria que esse propósito se cumprisse. A filha de Faraó veio até o Rio Nilo, encontrou o menino Moisés, tomou o menino em seus braços e disse, esse será o meu filho. Imediatamente a irmãzinha apareceu e disse, eu tenho uma babá, uma ama, você não quer que eu vá chamar? Será que a filha de Faraó não imaginou que seria a mãe do menino? Eu acho que sim. E ela entregou o menino e disse, cria este menino, eu te pagarei o teu salário. E aos 12 anos ele virá para morar comigo. E Moisés ficou até 12 anos com a sua mãe. Esta mulher conseguiu colocar na sua mente todo o amor de Deus, toda a mensagem que ele precisava ter conhecimento. Formou o seu caráter de uma tal maneira que aquele conhecimento recebido até os 12 anos pudesse influenciar a vida de Moisés para sempre. Mas chegou o dia de Moisés vir para o palácio. Ali, lendo no Espírito de Profecia, nós vamos encontrar a história de Moisés. Diz que ele foi preparado em todas as ciências, todas as artes, todas as letras do Egito. Ele estava sendo preparado para substituir o faraó. Então Moisés deveria ser o faraó do Egito. Mas aquelas mensagens de Deus que haviam sido colocadas em seu coração, em sua mente, estavam muito presentes na vida de Moisés. Moisés viveu 28 anos aproximadamente no Egito. E um dia, ao verificar como estava o seu povo, ele viu que estavam sendo muito maltratados, massacrados. Viu um egípcio brigando com um hebreu e tentou fazer justiça por si mesmo. E acabou matando o egípcio. No outro dia, ao Moisés voltar para dar um passeio ali entre os seus parentes, seus irmãos, ele viu que 2 hebreus brigavam. E no mesmo momento que ele quis apartar a briga, alguém disse, estás pensando que vai fazer comigo a mesma coisa que fizeste com o egípcio? Quando Moisés percebeu que todos sabiam o que ele havia feito,
ele não tinha outra alternativa a não ser fugir. E Moisés foi para o deserto de Midian. Havia estudado muito no Egito, havia frequentado as melhores escolas egípcias. Na época, o Egito era a maior civilização do mundo. E agora Moisés estava naquele deserto pastoreando ovelhas. Passou 40 anos no deserto pastoreando ovelhas. Um dia, ao voltar para a sua casa com as ovelhas, ele viu que uma sarça ardia. E ouviu uma voz que dizia: Moisés, tira o sapato do teu pé, porque o lugar em que estás é. E Moisés inclinou-se ali diante de Deus. E Deus falou com Moisés. E Deus disse para Moisés: Moisés, eu tenho um trabalho muito especial para você. Eu quero que você vá ao Egito. O meu povo está sofrendo muito e eu quero que você tire os filhos de Israel do Egito. Todos nós conhecemos a história. Qual foi a reação de Moisés? Eu, Senhor, mas eu não sei falar. Eu já não sei mais a língua dos egípcios. Eu sou pesado de língua, Senhor. Eu não consigo, Senhor. Eu não, por favor, arranje outra pessoa. Eu não sei, eu não posso fazer isso. Quem sou eu? Eu nem sei mais me apresentar diante do faraó. São 40 anos conduzindo ovelhas nesse deserto, Senhor. Como eu vou chegar diante do faraó do Egito? Deus disse: Moisés, eu serei contigo. Mas Moisés não pediu. Vocês lerem a história em Êxodo, vocês vão ver que ele argumentou com Deus. Ele disse: não, Senhor, eu não arranjo outra pessoa. Senhor, eu não posso. Senhor, eu não vou. Senhor, eu não sei. E colocou um monte de empecilhos. E Deus disse: Moisés, mas eu escolhi você. Quem vai é você. E quando Moisés estava tão angustiado, Deus, para amenizar um pouco a angústia de Moisés, disse: olha, vai lá e encontra o seu irmão Arão. Vai com Arão, você vai ter um apoio. Eu vou mandar Arão aí com você. Aí Moisés ficou mais tranquilo, resolveu aceitar o desafio. Irmãos, Moisés foi, tirou o povo de Israel do Egito com o poder de Deus, com a mão de Deus. E nós sabemos que Moisés tornou-se o maior líder e a história já conheceu. Vocês já pensaram o que é conduzir 600.000 homens? Naquele tempo ninguém contava mulher e criança, só contava os homens, coitadinhos das mulheres, não veio nem para ser contada. Só os homens. Era muita gente, irmãos, aquele monte de gente caminhando pelo deserto. Engraçado que quando eu li essa história, eu tenho, para mim, depois de Jesus, é o primeiro personagem que eu quero conhecer no céu, Moisés, porque me encanta a história desse homem. Como podia conduzir todo aquele povo no deserto e resolver o problema de todo mundo, e aquele povo lamuriando e reclamando, e gritando e brigando? Gente, que coisa incrível! E a minha ideia, quando eu lia isso, é que era aquele deserto, aquele plano enorme, Moisés com aquele mundo de gente atrás dele, mas não é. Deus me deu a graça de realizar o maior sonho da minha vida, que era conhecer as terras bíblicas. E, irmãos, que coisa horrível aquele deserto, cheio de montanhas, cheio de pedra, e um caminho sinuoso, que coisa incrível. E lá estava Moisés conduzindo. Depois que eu conheci o lugar, eu me encantei mais com a vida de Moisés. Como pode aquele homem sair conduzindo todo aquele povo ali no meio daquele deserto horrível? Irmãos, e ali estava Moisés, o homem mais manso da terra. Mas inicialmente ele não queria aceitar o desafio. Mas Deus é tão grandioso, irmãos, e tão maravilhoso, que fez com que Moisés sentisse que Deus estava ao seu lado e que estava conduzindo o seu caminho, fazendo com que ele pudesse realizar o seu trabalho de maneira grandiosa. Eu li alguma coisa sobre a vida de Moisés e eu encontrei um pensamento que eu achei muito interessante. Eu vou tentar lembrar exatamente como eu li para falar para vocês. Aquele pensamento sobre Moisés diz o seguinte: Moisés passou 40 anos no Egito aprendendo a ser alguém. Depois Moisés passou 40 anos no deserto aprendendo que não era ninguém.
Depois Moisés passou 40 anos conduzindo o povo de Israel pelo deserto, entendendo o que Deus pode fazer por alguém que compreende que sem Deus não é ninguém. Lindo, né? Depois eu vou tentar escrever e vocês podem copiar, porque é complicadinho o final. Irmãos, quando nós compreendemos que sem Deus nós não somos ninguém, nós fazemos grandes coisas para Deus. Só foi possível para Moisés realizar essa tremenda tarefa de conduzir o povo pelo deserto, porque ele ficou 40 anos no deserto entendendo que ele sem Deus não era ninguém. Depois que ele estava completamente vazio de si, quando ele tinha esquecido tudo que ele tinha aprendido, quando ele sabia que ele não era ninguém, era um simples e humilde pastor de ovelhas. Então Deus disse: Moisés, agora você está pronto para fazer o meu trabalho. Queridos professores, muitas vezes nós queremos fazer o trabalho de Deus contando com o nosso conhecimento. Nós queremos fazer o trabalho de Deus contando com a nossa formação. Nós queremos fazer o trabalho de Deus contando com a nossa sabedoria própria. Mas Deus não precisa do nosso conhecimento. Deus não precisa da nossa sabedoria. Deus não precisa da nossa cultura. Deus precisa unicamente da nossa disposição em usar o talento que Ele nos deu. E eu quero colocar, como é que liga isso aqui, irmão? Vamos colocar na transparência. É aqui? Deus nos tem dado dons espirituais. Todos nós temos talentos naturais, mas o dom espiritual, uma lição da escola sabatina deixou isso muito claro. O que é talento, o que é dom? Talentos são as habilidades naturais que nós temos. E o dom espiritual é o uso desses talentos para a causa de Deus. O dom é dado por Deus. Então vamos ver aqui. Dom espiritual. Deus tem escolhido pessoas para este trabalho e as tem dotado de habilidade especial para dirigir os diversos departamentos da igreja. Se nós fomos escolhidos para trabalhar com as crianças, é que Deus tem realmente uma bênção especial para nós. E às vezes nós pensamos: eu estou aqui porque a comissão me colocou. Outros dizem assim: eu estou aqui com as crianças porque é o trabalho mais fácil da igreja. Outros dizem assim: eu estou cuidando das crianças porque ninguém quer esse trabalho. Não tem outra pessoa para fazer. E às vezes nós não valorizamos o nosso trabalho. Eu tenho uma amiga que sempre foi muito dedicada nas coisas da igreja. Uma excelente professora do departamento infantil. Excelente. Mas um dia ela disse: eu estou cansada, acho que vou mudar de trabalho na igreja para trabalhar um pouco com os adultos para ter uma nova experiência. Ela foi secretária de igreja, tesoureira de igreja, diretora de Dorcas, diretora, tudo. Tudo que ela fazia bem feito. E um dia eu encontrei com essa amiga e eu disse: então, você continua ativa na igreja? Não, agora eu me aposentei, estou cansada. Mas como? Você é uma pessoa tão talentosa, não está fazendo nada na igreja? Não, nada não, eu faço alguma coisa. Mas eu sou uma simples professora do departamento infantil. Então, irmãos, nós às vezes achamos que nós fazemos o trabalho mais simples e o trabalho mais humilde da igreja. Não é assim. Nós fazemos o trabalho mais importante da igreja. Por quê? Porque, irmãos, quando nós trabalhamos com os adultos, nós estamos trabalhando com pessoas que já têm uma mente formada, nós estamos trabalhando com pessoas que já sabem o que querem, com pessoas que já conhecem a Bíblia, que já têm uma direção na vida. Quando nós trabalhamos com crianças, nós estamos ajudando a formar o caráter dessa criança. E o caráter é a única coisa que nós vamos levar para o céu. Vejam quão importante é trabalhar com as crianças. Eu li uma história de um grande pregador. Todos nós já ouvimos falar de Moody.
Simões um dia foi fazer um batismo. E ao chegar do batismo, a sua esposa disse: então, querido, como foi o batismo? Quantas pessoas você batizou? Ele disse: eu batizei 1,5 pessoas. A esposa disse: mas 1,5 pessoas? Como pode batizar 1,5 pessoas? Então batizaste um adulto e uma criança. Ele disse: não, ao contrário, eu batizei uma criança e um adulto. A pessoa foi a criança, que tem uma vida inteira para trabalhar para Deus. E a meia pessoa é o adulto, que só tem meia vida para trabalhar para Deus. Então, irmãos, nós trabalhamos com aquelas pessoas que têm a vida inteira para dedicar ao Senhor. E que responsabilidade é a nossa? A próxima aula que eu vou dar, eu vou falar sobre a responsabilidade dos pais. Mas eu quero agora me deter um pouco sobre a responsabilidade dos professores. Há um texto no Espírito de Profecia, eu vou dar para vocês o livro. Está em Conselhos a Professores, Pais e Estudantes. Eu não sei se os livros do Espírito de Profecia, daqui eles são publicados pela publicadora Atlântico ou pela brasileira. Então a página vai dar certo. Conselhos a Pais, Professores e Estudantes, página 38, diz o seguinte: como igreja, como indivíduos, se quisermos estar isentos de culpa no juízo, temos que fazer esforços mais liberais no preparo dos nossos jovens e das nossas crianças. Irmãos, se nós quisermos, como igreja, estar isentos de culpa no dia do juízo, nós temos que nos dedicar ao trabalho com as crianças, fazer o nosso melhor. E não devemos pensar que nós estamos trabalhando com as crianças, que é o cargo mais fácil, que é o trabalho mais simples, porque criança qualquer coisa serve, porque criança não sabe de nada. A criança sabe muito mais do que nós pensamos. E a nossa responsabilidade é muito maior com a criança do que com o adulto, porque as crianças aprendem por imitação. As crianças imitam os adultos. Eu li um livro da editora Mundo Cristão, muito interessante, que se chama Passando aos Filhos a Tocha da Fé. E o Dr. João Dreschner dizia o seguinte: nunca espere que o seu filho seja um cristão melhor do que você é, porque as crianças aprendem porque querem fazer aquilo que os adultos fazem. E se nós somos professores, nós nunca podemos esperar que os nossos alunos sejam cristãos melhores do que nós somos. Aquilo que nós passamos para os nossos alunos é o que eles vão compreender do que é a palavra de Deus, do que é o amor de Deus e do que é a salvação. Mas como eu posso ensinar se eu não vivo aquilo? O verdadeiro professor é aquele que ensina o que vive. Não é aquele que vive o que ensina. Primeiro eu preciso viver. Primeiro eu preciso ter o amor de Deus dentro de mim. Primeiro eu preciso estar cheio do Espírito Santo para que eu possa assim conseguir ensinar para os meus alunos. E eu quero colocar como nós devemos escolher professores. Como é que se escolhe um monitor para a escola sabatina na igreja de vocês? Você chega lá e diz: eu quero trabalhar na escola sabatina das crianças, é assim? Ou tem a comissão diretiva da igreja escolhe? A comissão escolhe. Tá. Há um texto do Espírito de Profecia que nos diz como essas pessoas devem ser escolhidas. Quem deve ser professor? Quais são as características para uma pessoa ser professor? Olha o que diz aqui. Não pode haver, vamos ler juntos? Não pode haver coisa pior para a escola sabatina do que colocar como obreiros moços e moças que demonstram falhas na experiência religiosa. Um pouquinho só. Vocês viram a responsabilidade? As pessoas que trabalham com crianças não podem ter falhas na sua experiência religiosa. Porque as crianças aprendem pelo exemplo muito mais do que pelas palavras.
Então veja, não, vamos juntos. Não deveis baixar o programa das vossas escolas coletivistas. Vossas crianças devem ter professores cujo exemplo e influência sejam a bênção e Deus maldição. Devem constantemente ter diante de si um elevado sentido da virtude, pureza e santidade, características cristã. Conselhos sobre a escola sabatina, página 89 e 90. Irmãos, os melhores cristãos da igreja devem ser os professores da criança. E às vezes acontece assim, tem uma irmãzinha lá que está com o pé fora e o outro dentro. Ah, mas o que vamos fazer com aquela irmã? Não, mas para ela não sair da igreja, nós temos que dar um trabalho para ela. Se ela trabalhar, ela vai ficar. Mas que trabalho? Não pode ser diretora do trabalho missionário, não dá. Da escola sabatina também não dá. Ah, vamos pôr então com as crianças. Porque aí a irmã vai se firmar na igreja. Irmãos, não podemos colocar como professores pessoas que demonstram falha na sua experiência religiosa. Os melhores cristãos, os cristãos mais consagrados devem ser aqueles que cuidam das crianças. Por quê? As crianças vão ter uma imagem de Deus mediante aquilo que eu passar para elas, não só por palavras, mas por exemplo. Não adianta para as crianças você falar o que elas devem fazer e viver outra coisa. Elas têm que ver Jesus no seu professor. Elas têm que ver o amor de Deus no seu professor. Irmãos, é um compromisso com Deus muito grande que nós temos em sermos professores das crianças. Muito mais do que professores de adultos. Porque se nós não demonstrarmos este amor na nossa vida, nós não seremos capazes de influenciar as nossas crianças. No livro, Conselhos a Professores, Pais e Estudantes, eu recomendo que aqueles que tiverem oportunidade leiam esse livro. A irmã White diz que o Espírito Santo está pronto a trabalhar com as crianças. Mas o Espírito Santo não vai diretamente para trabalhar com a criança sem a intervenção de alguém. E os intermediários serão os pais e os professores. Então, primeiro, eu preciso receber a transformação do Espírito Santo. E depois eu vou passar isso para a criança. E através de mim, o Espírito Santo vai trabalhar para a criança. Então, vejam, irmãos, que é muito grande a nossa responsabilidade. Nós temos que trabalhar pensando que nós somos um meio, um conduto pelo qual Deus vai transformar as crianças. E nós temos que pensar que nós não somos capazes de transformar ninguém. Muitas vezes nós desistimos por isso. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Ah, mas eu não aguento aquela criança. Ah, essa criança não tem jeito mesmo. E quantas vezes vai ser esse é o caso perdido? Nós vamos ver durante esse encontro que não há casos perdidos para Deus. Até Jesus tinha um caso que parecia perdido. Se nós dedicarmos o nosso talento, se nós nos colocarmos nas mãos de Deus para fazer o trabalho, não há caso perdido. Porque não somos nós quem vamos transformar as crianças, é o Espírito Santo de Deus. Só que nós temos que ser transformados primeiro. Como eu sou, com a minha mentalidade do mundo, com as minhas tendências para o mal, eu não vou poder ajudar uma criança a ser transformada pelo Espírito Santo. Eu preciso receber primeiro esta bênção, para depois ajudar os meus alunos para que eles sejam transformados. Agora eu queria colocar algumas características que são indispensáveis para os monitores. Vamos ver aqui. Primeira coisa, tem que ser consagrado. Olha, não precisam copiar, porque a Débora vai entregar, depois do intervalo, uma folhinha com tudo que eu estou dizendo. O que não tiver na folha, daí eu aviso e vocês copiam, tá? Daí não precisam ter trabalho. Irmãos, quem tiver o livro Ensine o Caminho, quantos tem o livro Ensine o Caminho? Quem tem o livro Ensine o Caminho, está no livro Ensine o Caminho, essa aula que eu estou dando. Então não precisam copiar. Vejam, as características. Primeira coisa, tem que ser consagrado. Como é que eu vou servir água para alguém se eu estou com um copo vazio?
Para servir água em um copo a alguém, o que eu preciso fazer? Encher o copo. A irmã Amélia falou disso ainda há pouco. Se eu não estiver cheia do Espírito Santo, eu não posso servir o Espírito Santo para os meus alunos. Primeiro passo, consagração. Comunhão com Deus. Cada dia com professores de crianças, nós temos que parar pelo menos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos cada. Quanto mais tempo você vai determinando para Deus, mais você vai conseguindo tempo para Ele. No início você pensa, mas meu dia é tão cheio, eu não tenho tempo. Não tem mesmo. Mas se você tirar 5 minutos, daqui a pouco você vai achar que 5 minutos é pouco, vai precisar de 10, e vai precisar de 15, e quando você vê, você está fazendo as mesmas coisas, está ficando 1 hora com Deus. Irmãos, eu li numa meditação, numa lição de alguns anos atrás, que me impressionou aquela frase: quanto maior fosse a agenda de Lutero, quanto mais coisas Lutero tinha para fazer durante o dia, mais tempo ele ficava em oração. E nós, como professores, como líderes de igreja, se nós quisermos fazer a mesma coisa, se nós quisermos passar esse amor para os nossos alunos, nós temos que ficar mais tempo em oração. Outra coisa, o segundo passo é ser discípulo. Se nós não formos discípulos, nós não podemos ensinar. Porque a primeira coisa que um professor precisa ser é um discípulo. Como eu vou ensinar se eu não aprendi? Como eu vou passar para os outros se eu não recebi? Se eu estiver vazia do amor de Deus, como eu vou passar esse amor para os meus alunos? Não tem como. Então eu preciso primeiro buscar na fonte, para depois passar. Então o professor tem que ser um discípulo. Muitos dizem assim: não vou nas reuniões trimestrais porque é a mesma coisa, eu já sei tudo. Que grande erro. Ninguém sabe tudo. Ninguém. Quanto mais cursos de evangelismo infantil eu tenho ministrado, mais eu aprendo. A maior beneficiada sou eu, porque nós aprendemos com as experiências dos outros. Quantas coisas eu tenho inserido nos meus encontros, nos meus seminários, que eu aprendi com as experiências das outras pessoas. Ninguém sabe tudo. Se você vai ensinar, ou se você vai ouvir, assistir, você vai aprender alguma coisa. Claro que nós sabemos muito, mas sempre há alguma coisa nova a acrescentar. Então o professor precisa ser um discípulo. E há um texto no Espírito de Profecia, que eu vou dar a página para vocês. Está no livro, acho que Conselhos a Professores, Pais e Estudantes. Vou encontrar um minutinho, vou encontrar aqui no Ensino Caminho, que está mais fácil. Olha o que diz essa citação da serva de Deus. Conselhos a professores, pais e estudantes. Onde anda aqui? Só um minutinho. Desculpem, Conselhos sobre a Escola Sabatina. Página 118. Ouçam essa citação que vai nos ajudar a compreender que temos que ser discípulos. Os professores que não estudam tornam-se incompetentes para o cargo. Irmãos, não é à toa que a irmã Débora colocou todos esses livros aqui. Nós temos que ler, nós temos que estudar, nós temos que nos preparar, nós temos que buscar na fonte que é Cristo, porque os professores que não estudam tornam-se incompetentes. Página 118 do Conselho sobre a Escola Sabatina. Terceiro, temos que